Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, estamos no tempo do Natal, depois da Epifania. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, vejo que coisa estranha. Depois de ter alimentado 5.000 homens, Jesus fica sozinho, para despedir essa mesma multidão de 5.000 homens. É claro, o que é que a gente pode imaginar? Que se os discípulos tivessem ficado, seria muito mais fácil, despedir todo aquele povo. Então, qual o motivo, amados irmãos, de Jesus ter ficado sozinho? Assim, amados irmãos e irmãs, a gente só vai compreender quando a gente lê João, lá o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 15. Diz o seguinte: Jesus, sabendo que queriam levá-lo à força, veja aí, eles queriam levar Jesus à força para o fazerem rei, voltou sozinho para o monte. Então, depois daquele momento, amados irmãos, de ter alimentado aquela multidão, os discípulos estão incitando o povo a fazer Jesus rei. Mas lembrem, Jesus quer fazer de Jesus um rei terreno. Imagine Jesus se tornando rei. Se criaria uma revolução, seria praticamente uma guerra. E, se a gente pode perceber, amados irmãos, era justamente o que Judas queria. Jesus queria que Jesus se manifestasse, como um rei e iniciasse então uma revolução. E assim, amados irmãos e irmãs, a missão de Jesus não é ser um rei terreno. Lembrem que em muitos momentos chamava Jesus de filho de Davi, ou seja, Jesus não é um rei terreno semelhante a Davi. Vejamos, amados irmãos, o que Jesus afirmou diante de Pilatos: Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E Jesus acrescenta: E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então vejam, Jesus veio dar testemunho da verdade, não ser um rei terreno. Assim, amados irmãos e irmãs, o mestre não aceita, vejam, ser proclamado rei, pois estaria fazendo não a vontade do Pai, mas a vontade dos homens. Então, Jesus não quer fazer a vontade dos homens, ele tem como prioridade fazer a vontade do Pai. Assim, amados irmãos e irmãs, eu e você, também todos nós, devemos aprender a fazer em tudo a vontade do Pai. E mesmo, amados irmãos, que a gente não compreenda, lembra São Francisco? Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Deus diz: reconstrói a minha igreja. E aí, amados irmãos, São Francisco
ele imagina que Jesus está pedindo a ele para construir, né, para reconstruir a igrejinha de São Damião. Então Francisco começa todo aquele trabalho, juntando pedra para um lado, juntando pedra para o outro, e reconstrói então a capelinha de São Damião. Mas aí, amados irmãos, a capelinha de São Damião não era o que Jesus tinha pedido. Jesus quer construir a igreja universal, ou seja, construir a igreja católica como ela está hoje, né? Mas é claro, amados irmãos, essa construção continua. Eu e você também temos a missão de reconstruir a igreja lá nos nossos lares, ou seja, lembrando o que dizia o nosso João Paulo II, né, o nosso São João Paulo II. A igreja, veja, a igreja de Cristo também é a igreja doméstica, ou seja, existe a igreja, né, como ela que está no mundo todo, mas existe também a igreja doméstica. Então, a gente tem que perceber que não são duas, mas são uma única igreja. Então, é preciso reconstruir a igreja que está lá nos nossos lares. E assim, amados irmãos e irmãs, como já disse, mesmo que a gente não compreenda, né, foi o que aconteceu com São Francisco, achou que era só reconstruir a igrejinha de São Damião, devemos testemunhar a verdade do Evangelho. A verdade que é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas lembra, amados irmãos, a verdade não tem a intenção de agradar a todo mundo, mas a mentira tem. Então, ao testemunhar a verdade, em muitos momentos nós não vamos conseguir agradar a todos. Mas mesmo assim, devemos testemunhar a verdade do Evangelho em nossas palavras e em nossas ações. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.